Muito bem, então, vamos lá, vamos começar a nossa correção. Boa noite a todos. Estamos aí ao vivo para fazer a correção da prova da SFSEX 2018. E essa prova foi uma prova bem tranquila, graças a Deus nós gabaritamos, né? Mais uma vez a equipe Cidade aí do curso Cidade fez um bom trabalho, né? Eu, professor Valber, professora Adriana, né? Nós estivemos aí analisando as questões e soltamos o gabarito. E a questão 16, que havia sido num primeiro momento mandado como letra C, antes mesmo a gente fez essa adaptação e tudo, fizemos a averiguação e realmente créditos aí para o professor Valber, que atentamente fez uma consideração e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós colocamos lá a questão 16, letra A, né? Então vamos começar a primeira questãozinha. Analise as afirmativas propostas e em seguida ele quer que você escolha a alternativa correta. Primeira questão, as palavras mãe, ontem, chão e bem apresentam ditongos nasais. Ditongo, o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba, né? E o ditongo necessariamente tem que ter uma vogal e uma semivogal, tá certo? E para que seja um ditongo nasal, a corrente de ar passa aí pelas narinas, não é isso? Então mãe, realmente acontece isso. O pessoal até brincou na hora da prova, disse que tampou o nariz, ou tapou o nariz para ver se saía mesmo a corrente de ar, e é isso mesmo. Ontem, aqui nós temos um ditongo nasal, vale lembrar que aqui você vai ouvir o som de E e o som de I, né? Os dois nasais em, ontem, então EM no final da palavra normalmente é o que acontece no português, é a sonorização em ditongo nasal. Chão também é um ditongo nasal, verifica-se aí o uso o sinal, né, de nasalização, o tio, que não é um acento gráfico indicador de pronúncia, né, ou indicador de tonicidade, na verdade é só de nasalização. E a palavra bem, de novo, a terminação é M, né, ela vai sonorizar também um ditongo nasal aqui, nós vamos ouvir assim, em, não é isso? Som nasalizado em. Então as palavras mãe, ontem, chão, realmente apresentam ditongos nasais. Vamos à segunda questão. As palavras baixo, jeito, chapéu e tesouro apresentam ditongos orais crescentes. Então o ditongo crescente ele é constituído de quê? De vogal e semivogal. Então na palavra baixo nós temos aqui vogal, o A é sempre vogal e o I aqui funciona como semivogal. Portanto, já anulando o item aqui, o item 2 é errado, né? Porque baixo é um ditongo decrescente. Em jeito, mesma coisa, o E é vogal e o I é semivogal, ditongo decrescente. Chapéu, nós temos também o E como vogal e o U junto de vogal, ele vai ser considerado semivogal, então ditongo decrescente. Tesouro, de novo, uma vogal e uma semivogal, ditongo decrescente, tá certo? Então, questão errada, o ditongo é decrescente, não crescente. Vamos à terceira questão. Ele diz o seguinte: os vocábulos área, dieta, mágoa e série possuem ditongos orais decrescentes. Então vejamos a palavra área. Nós vamos separar área, né? Esse EA aqui é um ditongo crescente, na verdade, né? De semivogal para vogal. Área. O A aqui é mais forte, o A é a vogal. Tá certo? Dieta, na verdade, nem acontece um ditongo, nós temos aqui a separação silábica, dieta. Nós temos aqui, então, na verdade, um hiato. Em mágoa, nós temos um ditongo crescente, porque o O vai soar como semivogal, então mágoa, né? O O aqui é semivogal e o A é vogal. E em série, nós temos um ditongo crescente, né? Série, o E é a vogal, e o I aqui nesse caso semivogal, então veja que a tonicidade, né, cai sobre o E e não sobre o I, série E. Então o E é mais forte, o E é vogal, então são todos eles crescentes e não decrescentes. Portanto está correta apenas a afirmação de número 1, o que leva aí a resposta para a letra A. Ok? Questão de letra A. Tranquila, questão de fonética, nós trabalhamos aí incansavelmente. Quero mais uma vez parabenizar a equipe de suporte, o professor Valber não deixava, né, a turma esquecer a questão da fonética, sempre colocando nos nossos simulados uma questão aí sobre fonética, fonologia. Então, beleza? Premiado o seu esforço aí, você que estudou a parte de fonética, do início ao fim esse assunto foi abordado pela nossa equipe, né? Parabéns a todos que acertaram o item. Se você errou por algum motivo, atenção, atenção, estamos só começando, né? Vamos então à questão de número 16. Para resolver a questão abaixo, considere as palavras a seguir. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. Progredir, promoção e projeção.
progredir, promoção e projeção. Questão 16, nós temos aqui, ele diz o seguinte: todas apresentam em sua formação um prefixo latino que expressa a noção de movimento para frente. Olha lá, progredir, promoção e projeção. Aqui é que houve uma pequena polêmica e alguns candidatos realmente encontraram isso na gramática de Evanildo Bechara. Vamos dar uma olhadinha aqui então, rapidinho, só para você tirar suas dúvidas. Na parte de prefixos, ele fala aqui dos elementos latinos, dos elementos gregos. A página 367. Na página 367 você vai encontrar movimento para frente, movimento para frente em lugar de, em proveito de. E aí são citados dois exemplos, progredir e projeção. Progredir e projeção são os dois exemplos que aparecem lá na página 367, Evanildo Bechara, né? A gramática de Evanildo Bechara, vou botar aqui Evanildo Bechara, página 367, tá certo? Então não há dúvida quanto a isso. E alguns citaram o seguinte: não, professor, mas na página 375, aliás, um pouquinho mais adiante, você vai ver aqui, esse ele vai aparecer também como um prefixo grego, professor. Alguns chegaram a citar isso, o como prefixo grego, na página 369, né? E aí, como é que fica essa questão da página 369? Como prefixo grego, né? Colocar aqui, ó, prefixo grego, 369. E aí gerou uma certa dúvida. Vou ler aqui para você na página 369, o que aparece aqui, ó? Com acento agudo, né? Em prólogo, prognóstico e profeta. Então a gente tem que observar dentro do contexto. No contexto ele citou duas palavras realmente que mostram prefixos latinos. Então até por uma questão mesmo de interpretação, a gente fica com a interpretação de que são prefixos, todas elas apresentam prefixos latinos e prefixo latino que expressa a noção de movimento para frente, né? Num primeiro momento, realmente eu olhei aqui a questão na página 369 e um primeiro impulso me fez levar a entender que era um prefixo grego, né? No afã ali, terminando a prova, o pessoal saindo do local de prova, a gente tendo que fazer o gabarito para divulgar o mais rápido possível. E aí, ao compartilhar com a equipe, o professor Valber, mais uma vez, atento aí, né, mandou essa recomendação, falou: dá uma olhadinha na página 367, e a gente viu realmente a resposta é letra A, tá certo? Então, vale a pena lembrar que você tem que observar dentro da predominância dos vocábulos. Dois vocábulos aqui apareceram lá na sua gramática, inclusive citados aqui como prefixo latino, tá? Prefixo latino. Então essa realmente é a construção aceita aí pela banca. Resposta letra A foi o que nossa banca marcou aí no gabarito preliminar. Ok? Todas apresentam em sua formação um sufixo que expressa ideia de instrumento, não. Todas apresentam em sua formação um prefixo grego que expressa a noção de anterioridade. E aí é aqui na página 369 que você vai ver lá 369, mas os exemplos citados não são esses, tá? Na página 369 você vai ver outros exemplos que não condizem com essa alternativa, né? Então a resposta é letra A, tá certo? E nós vamos então à próxima questão, de número 17, uma questão sobre texto, né? Um texto aí bem interessante sobre o Bitcoin, mas a questão foi uma questão de compreensão literal do texto. Não trouxe nada de pressuposição, de inferência, nada disso. Era você ler o texto e pegar as ideias que estavam ali explícitas, né? Vamos ao texto então. O texto diz o seguinte: o Bitcoin é uma criptomoeda inventada por um internauta ou grupo, cujo pseudônimo era Satoshi Nakamoto. A figura misteriosa lançou o conceito em 2008, ajudou a implementá-lo e desapareceu na internet em 2011. Sua proposta originou a primeira entre 1.358 unidades monetárias digitais, todas unidas pelo mesmo objetivo. Olha aí, o mesmo objetivo, de usar a internet para desviar qualquer tipo de controle monetário governamental. Grifa isso aqui é importante destacar. Há duas características fundamentais que garantem esse objetivo. Primeiro, a não existência de manifestação física dessas moedas. Segundo, a natureza criptográfica de todas as transações. O que valida a existência da moeda é uma gigantesca planilha que detém o conjunto de todas as operações já feitas, constantemente atualizada por milhares de servidores anônimos ao redor do mundo. Cada transação só se torna válida depois que cada um desses servidores a autoriza em seu próprio bloco de operações. E o bloco, entre aspas, é ligado à corrente, entre aspas, com as informações anteriores. Esse desenho estrutural distribuído confere ao blockchain
um poderosíssimo freio contra fraudes, que vem sendo adotado de forma positiva, grifa isso aí, forma positiva para outros propósitos, como controlar estoques em grandes supermercados, analisar o tráfego e pelo próprio sistema bancário norte-americano. Então veja aí as características positivas da moeda. Do lado do usuário, a segurança contra fraude se dá pela atribuição de uma chave digital exclusiva, tão complexa que exigiria de supercomputadores semanas de processamento para desvendar. Nesse ponto mora simultaneamente, grife isso também no seu material aí, ó, simultaneamente a maior virtude e o maior vício das criptomoedas. Se por um lado esse sistema evita que o dinheiro virtual seja duplicado, por outro, aí vem o lado negativo, promove qualquer tipo de controle humano sobre o que está acontecendo na planilha. Ou, perdão, remove qualquer tipo de controle humano sobre o que está acontecendo na planilha. É um terreno fértil para o banditismo. A automação implacável abrange, inclusive, a própria geração de novas moedas. Para que novos bitcoins sejam emitidos, é necessário que um servidor feche um bloco e acrescente-o à corrente. Isso acontece a cada 10 minutos, 24 horas por dia e garante 12,5 novas moedas à máquina, que fechará a operação mais rapidamente. Esse ritmo diminui pela metade a cada 4 anos, abre aspas, para que a moeda possa valorizar, fecha aspas. Aos derrotados, o sistema confere pequenas taxas de verificação por validar os blocos. Esse texto foi adaptado, disponível aí no diário do centrodomundo.com.br, enfim, mais um texto extraído da internet que a sua banca utilizou, texto de caráter informativo e redigido por Renato Bazan. Está aí o título, né? Mas afinal, o que são criptomoedas? Texto informativo, né? Com várias partes descritivas. E aí, vamos lá. 17. Considerando o texto e o seu conteúdo, pode-se afirmar que, veja lá, letra A. Vamos ver a letra A. A criptomoeda, voltando aí, questão 17, letra A. A criptomoeda Bitcoin foi criada como uma alternativa monetária para enfrentar a inflação e a desvalorização das moedas correntes. O texto não fala de inflação, ele não fala de desvalorização das moedas correntes, então isso aqui já é uma extrapolação, a letra A já ficou de fora. Aspecto que só tem proporcionado a obtenção de lucros por parte de quem se lança no mercado virtual. Não, o texto não fala sobre esses aspectos. A letra B. O Bitcoin é uma moeda virtual. O texto fala sobre isso. Que apresenta aspectos positivos. Nós vimos aqui também. E aspectos negativos, sendo que todos eles são mais associados aos limites e potencialidades do mundo virtual e suas ferramentas e menos associados à interferência humana do ser humano. Ou interferência direta, perdão, do ser humano. Então o que acontece? A letra B é exatamente do jeito que o texto afirma. Todos os detalhes estão presentes no texto. Fala dos aspectos positivos, fala dos aspectos negativos, e todos esses aspectos, tanto negativos quanto positivos, estão mais associados aos limites e potencialidades do mundo virtual. Os limites e potencialidades, né? O que pode ser feito a partir disso daí, quais são as limitações que essa moeda impõe e suas ferramentas, e menos associados à interferência direta do ser humano. O texto fala mesmo, claramente, inclusive, que esse é o grande ponto polêmico da moeda, porque realmente ela não está, olha lá, ele diz aí no segundo parágrafo que, por outro lado, remove qualquer tipo de controle humano sobre o que está acontecendo na planilha, e é um terreno fértil para o banditismo, né? Então, está aí, menos associados à interferência direta do ser humano. Portanto, a letra B é a resposta da questão 17. Vamos aí verificar as demais alternativas, só para tirar qualquer dúvida. A moeda virtual, denominada Bitcoin, surgiu a partir da iniciativa individual de um internauta. Na verdade, ele até questiona que pode ter sido um grupo também, né? Olha lá, é inventada por um internauta, abre parênteses, ou grupo, diz a linha 1. Então, que criou o dinheiro criptografado para atender às suas necessidades individuais. Não, foi grupal, né? Ele pensou na coletividade. Aliás, até suspeita-se que o tal do Satoshi Nakamoto tenha sido um nome, um pseudônimo, né, inventado aí, para poder, então, esse grupo criar a moeda sem que haja a divulgação dos seus inventores, né? Então, está aí necessidades individuais, compartilhando posteriormente a ideia com o mercado monetário internacional.
O item está falso mesmo, o item errado. Na letra D, vejamos o erro. A origem do Bitcoin, moeda virtual criptografada, está associada ao advento das novas tecnologias digitais e tem demonstrado grande potencial econômico, além de muita aceitação no mercado investidor, pois não oferece grandes riscos financeiros. O texto não fala disso daqui, ó. Além de muita aceitação do mercado investidor. O texto não fala disso. Ele pega uma informação extratextual e que é até verdadeira. De fato, muitos são os investidores. Quem lê um pouco acerca do assunto pode verificar isso aqui, a veracidade dessa informação. Mas o texto não traz isso. É uma extrapolação textual. Então aqui a gente já tem, né, uma saída, uma fuga ao texto. E a questão está errada, apesar de essa informação ser verídica, tá? E a letra E, Bitcoin, a moeda virtual criptografada, surgiu no mercado monetário internacional com o propósito de substituir gradativamente o dinheiro tradicional. Outra extrapolação, o texto não falou isso. Substituir gradativamente o dinheiro, né, o dinheiro tradicional, aspecto que foi bem aceito por todos e estimulou a criação de outras dezenas de moedas virtuais. O texto não fala dessa questão da substituição gradativa. Acontece e tem acontecido naturalmente, mas não foi essa a intenção de substituição, né? Na verdade, o objetivo 1 era usar a internet para desviar qualquer tipo de controle monetário governamental, tá certo? E a outra finalidade é a seguinte: todas as unidades têm o mesmo objetivo de usar a internet, é isso mesmo. E o segundo era a natureza criptográfica de todas as transações, ou seja, tudo que era feito de forma sigilosa, né? Criptografado, e não podia ser interferido aí por ação humana. Então é isso, a questão de letra B. A resposta, bem tranquila, questão de texto. Como já disse, não houve nenhuma complexidade na interpretação, não se trabalhou em inferência, pressuposição, ideias implícitas, ou seja, cobrou do candidato um nível, o primeiro nível de leitura, que é pegar o significante, a palavra, atribuir a ela significado e entender o texto, tá certo? Poderia ter sido mais complexo? Sim. Se o texto fosse um pouco filosófico, por exemplo, se o texto fosse um texto abstrato, cujas ideias fossem mais vagas, e aí exigisse do candidato um pouco mais de raciocínio, de elucidação das ideias ali abstratas do texto, realmente o texto seria muito mais difícil de ser interpretado, né? Então vamos à próxima questão, número 18. E só abrindo um adendo, é característica das questões da SFSEX trabalhar muito pouco a parte de texto, né? E quando cobra, normalmente essas questões são, a banca quando cobra essas questões mais no nível básico mesmo, de compreensão textual e não de interpretação, tá? Vamos à questão número 17, 18, no trecho: o que valida a existência da moeda é uma gigantesca planilha que detém o conjunto de todas as operações já feitas, constantemente atualizada por milhares de servidores anônimos ao redor do mundo. Aí ele vem com a perguntinha: aqui o quê? Somente uma preposição essencial? Ora, nós vimos aí ao longo do curso, o pessoal, né, até levou na brincadeira, e ainda bem que, né, conseguiu assimilar aquela cançãozinha das preposições, né? A, ante, após, até, né? Com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Uma criança sabe as preposições. Se você errou essa questão, eu realmente não sei o que dizer, porque preposição essencial nós temos várias aqui. O que valida a existência da moeda, olha aí a preposição de, mais o artigo a. É uma gigantesca planilha que detém o conjunto de todas as operações já feitas, constantemente atualizada, por milhares de servidores anônimos ao redor do mundo. Olha o desenho aí, ó. Então, todas essas palavrinhas aqui circuladas, ou as contrações, são preposições essenciais. Então, a questão está errada, né? O item 1 errado. O item 2, somente uma locução prepositiva. Ora, locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de preposição. Agora, um detalhe: toda locução prepositiva termina em preposição. E eu falei incansavelmente nas aulas, principalmente nas aulas de crase, em que nós vimos lá as locuções prepositivas femininas que levam acento. É o caso de à luz de, à espera de, às margens de. Todas as locuções prepositivas, né? Olha lá, terminando em de, elas tendo núcleo feminino, recebem acento grave. Então a gente viu isso aí, né? E ao redor de,
é uma locução prepositiva e somente uma locução prepositiva está certa a questão. Eis aqui, ó, locução prepositiva. Essa até começa e termina com preposição. Mas existem outras locuções prepositivas. É o caso de junto a, junto com, junto de, são locuções também. Vejam que todas elas terminam em preposição. Junto com, junto a, junto de, locuções prepositivas. Olha lá, todas elas terminam em preposição. Quanto a, também locução prepositiva. Enfim, você tem uma gama de locuções prepositivas no português. Duas preposições acidentais. Não há nenhuma preposição acidental, a questão está errada. Ok? Preposições acidentais são palavrinhas aí que não são preposições, né, originariamente, mas que funcionam momentaneamente, num determinado contexto, como se fossem preposições. Né? As mais comuns, fica a dica aí, né? Ah, sim, com certeza, nós temos musiquinha também para elas, né? Conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo. Essas palavras podem funcionar como preposições. Conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo. Segundo. E até a palavra como pode funcionar como uma preposição, uma preposição acidental. Né? E aí você é só se lembrar daquela musiquinha, por exemplo, sei lá, conforme... Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A coisa é boba mesmo. Eu coloco assim de uma forma bem bestial, que é para que o candidato consiga assimilar. Uma coisa que fica na cabeça da gente. E aí o pessoal despreza, ri, dá gargalhada. Tem uns que assimilam, outros que não dão valor. Mas toma aí para você que errou esse tipo de questão, né? Olha lá, as preposições acidentais. Conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, como, e vou-me embora. Então você tem aqui, ó, esse como pode ser quando está no sentido de, na qualidade de. Eu digo assim, eu como professor, acho que a prova veio num nível um pouco mais puxado. Eu, na qualidade de professor, esse como aí, ele está no sentido de na qualidade de, tá? Tem valor de preposição, tá? Mas não há nenhuma preposição acidental, tá certo? Quando eu falo assim, tenho de estudar, tenho que estudar, veja que a palavra que, nesse caso, assume valor de preposição acidental. Tenho de estudar. Né? A preposição essencial deveria ser usada aí, a preposição de, e a palavra que faz o trabalho de preposição, faz as vezes da preposição aí. Tudo bem? Então é isso. A resposta, então, somente um está correta, a letra A. Vamos à questão 18A, explicando aí tintim por tintim, para que ninguém fique com alguma sombra de dúvida. Pessoal, essa questão foi tranquila, beleza, também achei que foi bem tranquila, bem fácil, tá certo? Aí o pessoal pediu para você fazer a musiquinha para eles gravarem de novo. Ah, eu posso mandar também para o Cidade aí, se quiser, Cidade, um áudiozinho bacana ali, lembra? Mas a musiquinha, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, eu vou me embora, é isso aí. Tá? O como também, ele como já citei, não cabe na canção aí, mas enfim, você pode usá-lo como preposição acidental, tá certo? Depois eu vou mandar um áudio aí para o Cidade para o pessoal compartilhar aí, beleza, Cidade? Gravado bacaninha ali no WhatsApp. Vamos lá, próxima questão, número 19, 20 e 19. Vamos à questão 19. Essa também foi interessante. Eu até me lembro de um simulado que nós trabalhamos em que havia a questão da elipse aqui, ó. Se por um lado esse sistema evita que o dinheiro virtual seja duplicado, por outro lado, a palavra lado ficou omitida aqui, ó. Por outro lado, né? Então essa omissão é chamada de elipse. Elipse. Se por um lado esse sistema evita que o dinheiro virtual seja duplicado, por outro lado remove qualquer tipo de controle humano. Elipse disserta aqui, né? Gradação, não houve nada de gradação aqui. A gradação acontece quando se organizam as palavras de forma crescente ou decrescente, numa sequência. Por exemplo, quando eu falo os Estados Unidos, a América, o mundo, não esqueceram o 11 de setembro. Então nós temos uma gradação. Né? Então quando eu digo deitou, relaxou, dormiu, né? Apagou, você tem aí uma espécie de gradação, ordem decrescente, enfim. Hiperonímia também não acontece. A hiperonímia é quando um nome mais abrangente retoma um nome mais específico. Se eu dissesse, por exemplo, Cid Moreira completou mais um aniversário, né, este ano,
E a voz emblemática da Rede Globo, olha aí, a voz emblemática, a voz tradicional emblemática da Rede Globo, né? Ou então o jornalista, quando eu falo jornalista, declarou que ainda se sente em pleno vigor de sua forma física. O jornalista é um hiperônimo, o nome mais abrangente, retomando o Cid Moreira. Tá? O hipônimo é o contrário, quando eu tenho um nome mais específico. Então, se eu dissesse mais um jornalista, mais uma figura emblemática da Rede Globo, um jornalista, completa mais um aniversário. Cid Moreira seria o hipônimo, nome mais específico. E o sinônimo é um nome que tem uma relação de sentido semelhante, né? Ali uma espécie de semelhança entre os sentidos, é o caso de casa, ou lar, né? Belo, bonito. Lembrando que não existem sinônimos idênticos. Né? Mas o que se tem é uma relação de proximidade e de substituição dentro de um determinado contexto. Vale lembrar outro detalhe também, que alguns pensaram o seguinte: professor, mas não seria Zeugma não, o nome dessa figura aí? Quando eu cito uma palavra e depois a omito? Veja bem, o zeugma é um tipo especial de elipse. Aliás, zeugma é a elipse de termo já citado. Normalmente verbo já citado. Quando eu digo assim, eu fui embora, né, a pé. Eu fui embora a pé. Você de carro, você foi embora de carro. Então isso pode ser considerado o zeugma, porque é a elipse de termo já citado. Tá? Então, de fato, esse elipse, ele usou o nome elipse. Se tivesse usado o zeugma também, nós poderíamos dizer que houve o zeugma da palavra aqui. Ok? Muito bem, então vamos lá, questão de número 19, letra A. A próxima questão trouxe o item de número 20. Há uma questão de concordância, emprego de verbos. Essa questão aqui de elipse foi bem tranquila. A parte de coesão textual por meio de elipse, né? Foi uma questão de coesão e aspectos de coesão textual. Nós já comentamos isso aí. Vamos lá, questão 20. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas a seguir em ordem. Olha lá, não há ou não existe ou não existem dúvidas. Bom, eu posso usar o verbo haver, não há dúvidas ou não existem dúvidas. Tanto faz, o existir é um verbo que concorda aqui com dúvidas, e o verbo haver, como está no sentido de existir, ele não faz flexão, fica na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui já a eliminação da letra C. Ok? Continuemos. Não há dúvidas de que as pessoas precisam dormir. A qualidade do descanso está associada ou está associado? A qualidade está associada. Agora nós só temos duas alternativas aqui para discutir. Ou é letra B, ou é letra E de escola, né? Está associada, bem tranquila essa questão, está associada a várias disfunções físicas e psíquicas, desde problemas no sistema imunológico, déficits cognitivos, até o descontrole do peso. Abre aspas. Quase todas as desordens psiquiátricas mostram alguns problemas com o sono, fecha aspas, avalia o psicólogo Matthew Walker, da Universidade da Califórnia. Antigamente, os pesquisadores acreditavam que problemas psiquiátricos é que desencadeava ou que desencadeavam. Olha aí, veja lá, problemas psiquiátricos, esses problemas desencadeavam. Pronto, matamos a charada aqui. Então, desencadeava não pode, a letra A não vai, a letra B desencadeavam e a letra E desencadeava. Pronto, ficamos então com a letra B de bola. Essa é a nossa resposta alternativa de letra B. Vamos colocar aqui 20B. Ok? Mas ainda um pouquinho, novas perspectivas, novas pesquisas. No entanto, novas perspectivas ou pesquisas sugerem, aqui sugerem, bem tranquilo isso aqui, sugerem que o que ocorre na verdade é o inverso, ou seja, problemas com o sono podem causar distúrbios mentais. Só lembrando que esse aqui é a chamada locução expletiva ou de realce. É aquela que pode ser retirada do texto, sem que haja alteração sintática, né? Vamos ver como é que ficaria o texto. Os pesquisadores acreditavam que problemas psiquiátricos desencadeavam problemas no sono. Novas pesquisas, no entanto, sugerem que o que ocorre na verdade é o inverso, ou seja, problemas com sono podem causar distúrbios mentais. Tá? A locução expletiva ou de realce. Comentamos esse detalhezinho também. O processo de concordância aqui é bem tranquilo. Tá? Questão de concordância verbal.
A sua banca pegou bem leve na concordância, poderia ter colocado outros tópicos, como já fizeram anteriormente, né? Mas aí o examinador resolveu tirar o pé do acelerador. E vamos agora à questão de 21. Número 21 é a questão mais, considerada mais difícil da prova por alguns candidatos. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem radicais gregos. E aí você tem que dominar realmente uma parte da gramática do Evanildo Bechara. Gramática de Evanildo Bechara, você tem que dominar isso aí. Evanildo Bechara. E aí o pessoal fala, eu vou ter que decorar? Não, você vai ter que sonhar com essas palavrinhas, tá certo? É um sacrifício que vale a pena você fazer, né? Sempre ler e reler palavrinhas, né? Antes de dormir você pega, faz uma leitura. É bom, para que você possa então assimilar as palavras aí de origem grega, origem latina. É uma característica da sua banca. É desumano perguntar isso? Pode até ser, mas a sua banca valoriza isso. E você sabendo, né, você está na chuva para se molhar. A sua banca vai cobrar isso. Já até alertei também o pessoal que vai fazer a prova da SpaceX, os meninos vão fazer SpaceX. A SpaceX também normalmente cobra isso daí. É perfil das bancas militares cobrar esses conhecimentos, sobretudo as bancas do Exército, né? E aí lá vem a questão. Atleta, ditongo, hidrogênio e motorista. Nós temos aqui atleta do latim, vou colocar um Lzinho, latim, tá certo? Ditongo é do grego de dois, né? Hidrogênio também do grego, hidro, tá lá. Motorista é do latim, né? Então já era a letra A. A letra B, alfabeto, ora, o alfa é do grego. Barômetro, baro também do grego. Ginástica também do grego. E a única que escapou aqui, operário, que é do latim, tá certo? Dispositivo, escritura, reitor e síncope. Nós temos aqui dispositivo do latim, escritura do grego, ok? Aliás, latim, colocando aqui latim. Reitor também do latim e síncope é do grego. Como é que eu vou saber isso? Realmente você tem que dominar os radicais, né, das línguas lá, né, que influenciam o português. Língua grega e língua latina. São chamadas assim as nossas línguas, né, de origem. Né? O português vai ser bastante influenciado por esses dois idiomas. A letra D, antologia, biblioteca, cenografia e digestão. Antologia do grego. Bibliografia, ou biblioteca, biblio do grego, cenografia do grego e digestão também é considerado do grego. E aqui é que mora o perigo, né? Perigo que muita gente começou a bater cabeça com isso daí. Eu observei no dicionário, digestão é do latim. Realmente estou aqui com um dicionário, né? Nova Fronteira, da editora Nova Fronteira, dicionário Aurélio. E esse aqui é uma edição histórica, inclusive aqui, nova edição, revista ampliada, editora Nova Fronteira, do curso Cidade. Isso aqui é uma relíquia. E o que acontece? Na página 589, o dicionário Aurélio diz que digestão vem do latim digestione, transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, tá certo? Então ele fala que é do latim digestione. Você pode botar aí dicionário Aurélio, colocar aqui, de acordo com o dicionário Aurélio, que faz parte da bibliografia citada, né, pelo seu examinador. Ele diz lá na página 589, Você pode pegar simplesmente o próprio edital do seu concurso, na parte de bibliografia, onde se vê lá a literatura, né, recomendada. Então você vai ver que o dicionário Aurélio está lá. Na página 589 você pode citar isso daí, caso você queira entrar com recurso. Porém, a gramática de Evanildo Bechara, vamos aqui colocar numa outra cor. O Aurélio diz que é do latim. Tá? Digestione. Você pode... Depois a gente pode mandar uma fotinha também, para quem não tiver, quem quiser a fotinha, vou mandar para o Cidade, um recorte da página, e você, se quiser fazer o recurso, pode apresentar a grafia exatamente ipsilíteres, né? Literalmente, que aparece lá no seu dicionário. E aí você, vendo em Evanildo Bechara na página de número, vejamos aqui, Bechara, página 375, se eu não me engano. Deixa-me dar uma olhadinha na página 375. 375 está lá. Isso, está aqui, radicais gregos usados em português. E aí ele cita lá dis, e diz com Y, né? Significa mal, difícil. E ele dá o exemplo digestão.
Então Bechara também na página 375. E aí, em qual dos dois você vai se basear, né? O examinador literalmente se baseou em digestão, por isso marcou a letra D de dado. Então, cabe aí àqueles que se sentiram prejudicados fazer um recurso bem simples, né? Conforme consta no dicionário Aurélio, citado pela banca como bibliografia indicada, na página 589, aí você abre aspas e cita literalmente o que aparece lá, fecha aspas, ponto final, né? Já em Evanildo Bechara, página 375, consta, e você coloca lá também, eu vou mandar uma fotinha pro pessoal do grupo aí, que estiver interessado, tá? E aí você cita Evanildo Bechara, literalmente, como ele diz, o radical grego, diz, né? E depois ele cita também diz, e aí ele dá o exemplo como digestão. Então, há divergência aí, e pede-se a anulação da questão, porque digestão, para quem se baseou pelo dicionário, vai fazer a análise aí como latina, palavra latina. E Evanildo Bechara, ele vai falar da palavra como digestão, palavra grega, né? Agora, é bem verdade que o próprio latim sofre determinadas influências do grego. E baseado nisso, então, a sua banca pode ter se orientado como digestão, primeiramente, ter ocorrido no grego e depois influenciado o latim. Daí vem digestione no latim, e aí o Aurélio cita como palavra de entrada latina. Tá certo? Então, a letra D é a única que, para aqueles que se sentiram prejudicados, você pode impetrar um recurso aí. Agora a letra E, caligrafia, espetáculo, poliedro e substância. Nós temos aqui grego, cali significa bonito, espetáculo do latim, poliedro grego e substância, esse prefixo aí, esse radical, aliás, sub, é do grego também. Tudo bem? Então tá lá a questão de número 21, questão polêmica, né? Letra D de dado. Agora, seguindo o Evanildo Bechara, a sua banca marcou letra D, tá certo? Vamos à próxima questão, número 22. Questão número 22 vai falar sobre crase, né? Um processo aí de fusão dos dois As. Vamos então para a crase. Questão de crase. Então foi uma questão realmente muito indigesta, né? Falando aí de digestão, esse prefixo diz, o radical diz, né? Significa aí difícil. Então essa questão foi indigesta, foi um pouquinho difícil. Desculpe o trocadilho, mas é o que foi. Vamos lá, questão número 22, ela trouxe aqui o seguinte. Questão 22, assinale, voltando aí, assinale a alternativa que apresenta a quantidade adequada de acento grave para que o texto abaixo atenda às exigências normativas. Dercy Gonçalves, Jô Soares e Ana Maria Braga vão se somar daqui a pouco a Caetano, Gil e Paulo Coelho, na falta de Raul Seixas, como ícones de uma geração de velhinhos pra frentex. Olha aí o neologismo, né? Palavra nova criada aí entre aspas. Com a psicanalista Ângela Mucida, mostrou, em O Sujeito Não Envelhece, Psicanálise e Velhice, Autêntica, né? Editora Autêntica 2004, para essa geração não envelhecemos, desde que possamos reconhecer o desejo e conferir dignidade a ele. Olha o azinho aqui, é só uma preposição. Não haverá acento grave, portanto. Como centro e razão de uma vida bem realizada. Nossa condição de sujeito se impõe à de pessoa. Nossa condição de sujeito se impõe e se impõe à condição de pessoa. Nós temos aqui uma preposição, mais um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, abordamos bastante isso aqui no nosso curso, falamos dos casos de preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, pronome relativo, a qual, as quais, e o pronome demonstrativo que substitui nome, tá? Então aqui nós temos que ter um acento grave, trocando o termo por feminino, por masculino, né? Na verdade, nossa condição de sujeito se impõe à de pessoa. Em vez de condição, vamos colocar nosso status. Nosso status de sujeito se impõe ao status de pessoa, que gradualmente perde suas prerrogativas. Então, acento grave, tem que ter acento grave aqui, né? Nossa condição de sujeito se impõe à de pessoa, que gradualmente perde suas prerrogativas. Nossa condição de sujeito se impõe à condição de indivíduo, olha só, são dois As aqui, ó. E nossa condição de sujeito também
se impõe à condição de corpo que se degrada. Aqui nós temos outro acento grave. Essa questãozinha foi bem interessante, né? Porque o candidato tinha que ficar ligado aqui, ó, na complementação do verbo. Ó. Nossa condição se impõe à de pessoa, à condição de indivíduo e também se impõe à condição de corpo que se degrada. São 3 acentos graves, portanto. No primeiro caso, preposição mais pronome. No segundo, preposição mais artigo. E no terceiro, preposição mais artigo também. São 3 acentos graves indubitáveis. Aí, resposta letra B. 22B de bola. Tranquilo? Isso aqui foi fácil. Né? Não há necessidade de outro acento grave aqui. Daqui a pouco, por exemplo, esse pouco é palavra, né, que não é uma palavra feminina. Certo? Então, daqui a pouco, esse A é só preposição. Certo? Desi Gonçalves, Jô Soares, Ana Maria Braga vão se somar a Caetano. Esse A também é só uma preposição. Caetano é nome masculino, né? Caetano Veloso. Na falta de ícones de geração de velhinhos, etc. e tal. Como a psicanalista, você tem aqui um artigo, a psicanalista, se fosse masculino seria como o psicanalista, tá certo? O Ângelo, por exemplo, né? Mostrou em sujeito, não envelhece, etc. e tal. Bom, não há nenhum outro A que mereça aí acento grave, tá bom? Então fechamos essa questão sem maiores dificuldades, sem, né, nenhum trauma aqui, questão tranquila. Vamos à questão de número 23. A questão 23 trouxe aqui agora o seguinte, questãozinha bacana também. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando for se tratar de afirmativa verdadeira e letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Em As cerejeiras coloriram os jardins orientais na última primavera, há um verbo abundante. O que é um verbo abundante? Aquele verbo que tem mais de uma forma de conjugação. Normalmente, no português, os verbos assumem abundância no particípio, tá certo? E, por exemplo, é o caso do verbo morrer. Eu tenho o particípio morto e o particípio morrido. Um outro verbo, o verbo entregar, pode ser entregue ou entregado. O verbo salvar pode ser salvo ou salvado. Esses verbos que têm 2 formas conjugadas são chamados de verbos abundantes. As cerejeiras coloriram. Ora, o verbo colorir não é verbo abundante, não. Na verdade, ele é um verbo defectivo. É um verbo defectivo porque ele tem um defeito na sua conjugação. Ele não é conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Você pode até conjugar por teimosia e dizer assim, não, eu coloro. Mas a gramática não cita essa conjugação aqui, essa flexão, eu coloro. Né? Isso não existe para a gramática normativa tradicional. Né? Então, como é que eu faço para dizer que eu coloro? Não, você vai dizer o seguinte, eu tenho colorido, eu costumo colorir, né? Eu gosto de colorir os cartazes à mão, né? ou com tinta. Eu tenho colorido os cartazes, mas eu coloro os cartazes não. Então, não há verbo abundante aqui, a questão está falsa. E aí nós já vamos eliminando aqui a letra B, e a letra D, ok? Vamos à próxima. As campanhas de vacinação foram muito eficientes e baniram a poliomielite da América Latina, há um verbo defectivo. Há um verbo defectivo, ou seja, aquele verbo que não é conjugado em todas as pessoas em determinado tempo. E aqui o verbo aqui é o verbo banir. O verbo banir, ele não é conjugado na primeira pessoa, ele realmente é defectivo. Eu não conjugo a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu bano. Não. Eu bano. Não existe essa flexão. De acordo com a norma padrão. Se você conjugar isso, você está cometendo erro gramatical, né? Eu bano. Não. Você vai dizer assim, eu tenho banido. Eu tenho banido os mosquitos, né, do alimento, por exemplo. Não dizer, né, eles baniram. Né? Daqui, de fato, ele é conjugado. Mas na primeira pessoa, ele não é flexionado. Então aqui nós temos um verbo defectivo, tá certo? E vamos lá para a questão, terceira lacuna, abre aspas, todos os candidatos inscritos fizeram boa prova de admissão no vestibular deste ano a um verbo chamado aí verbo irregular. Ora, o que é um verbo irregular? É aquele verbo que, no paradigma de conjugação, ou seja, naquele modelo de conjugação, eu, tu, ele, nós, nós, eles, o verbo vai sofrer alterações ou no radical ou nas suas desinências. E no caso do verbo fazer, veja aí que no presente do indicativo, nós vamos conjugá-lo da seguinte forma, eu faço. Veja aí que aparece um C cedilha no radical, eu faço. E depois o verbo volta ao normal, tu fazes. Olha o radical aqui, ó, tu fazes, ele faz e por aí vai. Ele faz, nós fazemos, nós fazemos, eles fazem. Então este C, com essa cedilha aqui, mostra a irregularidade do verbo, né?
eu faço. É um verbo irregular, a questão está verdadeira, e aí você já sabe onde marcar aqui a alternativa correta, V, ou melhor, FVV, FVV, vamos, letra A. FVV, letra A, ok? Muito bem, questão tranquila também, vamos à próxima, número 24. Questão de número 24. Verbos defectivos, anômalos, abundantes, aí uma questão só de verbos. Sua banca seguiu a tradição. Normalmente o examinador cobra ali tempos e modos verbais, ou a articulação dos tempos verbais, ou até mesmo ele pode cobrar flexão verbal, como aqui de fato ele fez, característica dos verbos, o imperativo, o modo imperativo, né? Conjugação, flexão dos tempos verbais. Vamos lá, questão de número 24, ordene os fragmentos de modo que constituam um parágrafo coerente e coeso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá, próxima questão, né? Bom, há uma estratégia para resolver esse tipo de questão. Você vai ver que normalmente o texto ele começa com um tópico frasal, uma apresentação do tema bem ampla, bem genérica. E se você observar, todas as alternativas começam já fazendo referência a algo que já fora dito anteriormente. A única alternativa que não traz essa referência a algo que já fora dito é a segunda alternativa. A forma como respiramos influi em nossas emoções e até na maneira como pensamos. Veja que ele fez uma abordagem bem genérica e é o tópico frasal. Tópico frasal. Como se fosse ali uma apresentação do tema, bem genérica, bem ampla, né? Apresentação bem abrangente. Então essa aqui é o número 1. Pronto. E aí você já poderia observar em qual delas seria a opção, né? A única que traz ali o número 1 é a letra A. Olha aí, número 1. E ó, pronto. Agora é só seguir. Vamos ao 2. A forma como respiramos influi em nossas emoções e até na maneira como pensamos. O 2, vamos ver aqui, ó. Cientistas comprovaram pela primeira vez. Olha lá, pela primeira vez. Então vai comprovar o que já fora dito aqui, ó, que a forma como respiramos influi em nossas decisões, emoções, etc. e tal, aliás, né, até como pensamos. Cientistas comprovaram pela primeira vez que o ritmo da entrada e saída de ar do corpo cria uma atividade elétrica no cérebro humano que acentua os julgamentos emocionais e até lembranças desconfortáveis. Então veja aí, ó, a forma como pensamos, a conexão aqui, ó. Isso se chama de coesão, né? Chama de coesão textual. Veja que um trecho se conecta com o outro, influi em nossas emoções e influi também na maneira como pensamos. Então ele fala aqui, ó, cria uma atividade elétrica no cérebro que acentua os julgamentos, olha lá, emocionais e até lembranças desconfortáveis, aquilo que nós pensamos, como é que nós lembramos, como nós pensamos, lembrança. Olha a conexão perfeita aí. Então é isso, ó, 2. Vamos ao 3 agora. Onde é que vai ser o 3? Logo aqui na sequência, ó. Esses efeitos se alteram se a pessoa... Esses efeitos, que efeitos? Os efeitos emocionais, as lembranças, não é isso? Esses efeitos se alteram se a pessoa está inspirando ou expirando. E se ela respira pelo nariz ou pela boca. Vamos ao 4. Onde é que está o 4? Logo aqui, ó. No estudo, veja que ele retoma o que já foi dito anteriormente. No estudo citado aqui, ó, no tópico 2. No estudo, desaparecia se eles estivessem respirando pela boca. Olha só a conexão aqui, ó, com o elemento boca que já fora citado anteriormente. Aliás, desculpe, aqui é logo abaixo, né? Aqui o 4. No estudo, desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade de Northwestern, voluntários foram capazes de identificar uma expressão amedrontada mais rapidamente quando deparavam com o rosto enquanto inalavam do que quando exalavam. Olha só, se ela respira pelo nariz ou pela boca, se ela está inspirando ou expirando. Então veja a conexão aqui. Número 4 ele retoma aqui, ó. Inalavam do que quando exalavam. Então há uma conexão, inspiração e expiração. E aí, por fim, nós temos aí o número 5, né? 4, 5. 5 é o primeiro aqui, ó. Os participantes tiveram mais facilidade em se lembrar de um objeto quando se deparavam com ele, enquanto inspiravam do que quando expiravam. Olha lá, inspiravam do que quando expiravam. Dá sequência ao que fora dito aqui no item 4. E por fim vem o fechamento, número 6. O efeito desaparecia se eles estivessem respirando pela boca. E aí fecha a nossa sequência, realmente a letra A. 23, 24, letra A. Vamos botar aqui 24, letra A. Belezinha, pronto. Vamos agora à questão do número 25.
Vamos lá, 25. Nós temos aqui o seguinte. A questão 25 que fala aqui o seguinte. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa na qual as vírgulas foram empregadas adequadamente. 22.471. Errado o uso da vírgula aqui, ó. Não se usa vírgula, está errado. Você quer ver a citação de Evanildo Bechara? Página 204, se eu não me engano, já marquei aqui para você, página 204, ele fala dos numerais. E você vai ver que ele fala como é que se grafam os numerais por extenso, ele coloca as regras, a conjunção e ele não cita vírgulas nos exemplos, né? 2.226 não há vírgula, 2026, né? 2006, enfim, não há nenhuma vírgula, 700, 800, 900, enfim, ele vai dizer toda a construção entre os numerais, você não vai utilizar quando escritos por extenso, os numerais cardinais, não se usa vírgula entre essas unidades, tá? A número 2, casado ou divorciado, não irei assinar qualquer documento. Casado ou divorciado. Na verdade, faltou uma vírgula aqui, ó. Casado ou divorciado. E nós vimos que antes do ou, a vírgula, ela é de fato facultativa, tá certo? Dependendo das intenções estilísticas de quem escreve, tá certo? Então, nesse caso, nem haveria necessidade do ou. Eu poderia omitir essa vírgula aqui. Casado ou divorciado, vírgula, não irei assinar qualquer documento. Vale lembrar que casado ou divorciado são dois predicativos, indicam estado momentâneo e um predicativo deslocado. Então, uma vez que ele está deslocado, careceu o uso de vírgula aí, ó. Veja que eu poderia dizer, não irei assinar qualquer documento, casado ou divorciado. Então veja que o predicativo normalmente vem ao final. Estando deslocado, anteposto ao sujeito aqui, ó, sujeito elíptico, né, o sujeito eu, então a vírgula vai aparecer, predicativo deslocado, ok? E eu vou submeter o projeto hoje, ou não serei promovida. Nós falamos aqui que o ou, o e e o nem tem pontuação anteposta facultativa. O pessoal até brincou e falou, ou, e o enem, ou, enem. Então a vírgula aparece aqui, ó, antes do ou, e a questão está certa, o item 3 é o correto, somente em 3 está correta a pontuação, tá bom? E é claro que o e tem lá suas peculiaridades, em que a vírgula vai aparecer, quando os sujeitos são diferentes, o nem também tem as suas particularidades, mas em geral, nas conjunções coordenativas, todas as demais têm vírgula anteposta obrigatória, tá certo? Vírgula anteposta obrigatória. É de praxes colocar a vírgula no ou quando liga orações coordenadas, tá certo? Mas ainda assim, caráter facultativo, depende da intenção que você queira construir no seu texto, a ênfase, tá certo? Então, 25, letra C. 25, letra C. Vamos à questão de número 26 agora. Estamos chegando ao fim, reta final, última página da sua prova. Vejamos aí. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. E aí vem aquelas questões conceituais. As questões conceituais, os candidatos, né, sofrem para fazer esse tipo de questão porque realmente tem de lembrar ali aspectos, né, bem específicos da bibliografia citada. Então, vamos lá, letra A, a questão 26. A, está lá a lacuna, o que? A antonímia, a hiperonímia, a metáfora, a polissemia ou a sinonímia é um dos fatores linguísticos de ordem semântica que se revela potencialmente causador de ambiguidade. Ora, o que é ambiguidade? Quando a palavra tem mais de um sentido, vários sentidos, ambiguidade, né? E qual dessas palavras são relacionadas aqui? Qual delas é relacionada, na verdade, à ideia de ambiguidade, de mais de um sentido? Né? A sinonímia não. Sinonímia é quando duas palavras têm um só sentido, né? Apenas uma significação. Então não é. A metáfora também não há ambiguidade aqui. Hiperonímia, já citei que é quando o nome mais abrangente, né, equivalente ao todo, retoma um termo mais específico. Antonímia, oposição. Então, polissemia é a habilidade, a qualidade que uma palavra tem de expressar mais de um sentido. Então você tem uma ambiguidade aqui, ó. Tá? Então, realmente, nós temos aqui a polissemia. Polissemia. Ok? É um dos fatores linguísticos de ordem semântica que se revela, né, potencialmente causadora da ambiguidade nos discursos e interações sociocomunicativas. Eu me lembro de uma propaganda antiga daquele celular Nokia, falava assim, ó, abre aspas, Nokia, né? 2 pontos. Todo mundo só fala nele. Todo mundo só fala nele, fecha aspas. O verbo falar aí, nesse caso, tem duplo sentido. Todo mundo só fala no sentido de comentar acerca dele
ou todo mundo só fala nele no sentido de só conversa utilizando o telefone. Isso na época que a marca era uma marca famosa, conhecida e tal, né? Hoje em dia parece que ela andou meio desaparecida do mercado aí, né? Então, polissemia, todo mundo só fala nele. Fala usando o celular ou só fala acerca do celular? O verbo falar aí pode ter dois sentidos. Polissemia, tá bom? Questão 26, letra D de dado. Vamos lá, a questão 27 diz aí o seguinte. A 27, ao dizer algo visando produzir aí algum efeito, como convencimento, a surpresa, a persuasão, por exemplo, sobre o interlocutor de determinado contexto discursivo, pode-se identificar aí um ato de quê? Um ato ilocucionário, ato de implicitação, ato locucionário, ato de pressuposição ou ato perlocucionário. Olha lá, é teórico mesmo. E aqui é o ato perlocucionário. Isso você vai encontrar fácil na bibliografia citada, né? Eu até tenho aqui salva no celular, vou ler um trechinho para você. Tá lá, ó. Vejamos aqui, ó. Essa teoria aí, ela foi criada por John Austin, né? E nós temos o ato locucionário, que é o ato simplesmente de dizer algo. Tá? O ato ilocucionário é aquele ato que realiza uma ação ao ser dito. Ato que realiza uma ação ao ser dito. E o ato perlocucionário, quando há a intenção de provocar nos ouvintes certos efeitos, abre parênteses, convencer, levar uma pessoa a uma decisão, né? É aquela questão da persuasão, persuadir, né? Convencer. Então, ato perlocucionário mesmo. Resposta, letra I. Tá bom? Vamos à questão de número 28. Questão de número 28. Vamos aí. Questão 28. Assinar a alternativa que apresenta fenômeno gramatical mais empregado como exercício do preconceito linguístico. E aí você teria que ler Marcos Bagno, que é o livro novo aí, que já entrou na bibliografia citada pela sua banca. Eu tenho aqui um trecho, também salvo no meu celular, está aqui, ó. Questão está aqui, ó. Palavras de Marcos Bagno. Vejamos o que ele diz aqui, ó. Ele fala tranquilamente o seguinte. Abre aspas. A concordância verbal é disparado o fenômeno gramatical mais empregado. Ele diz isso, a concordância verbal. A concordância verbal é disparado o fenômeno gramatical mais empregado como instrumento para o exercício da discriminação social pela linguagem, do preconceito linguístico. Como tudo que diz respeito à linguagem, a concordância verbal está longe de ser um fenômeno simples. Claro, são muitas regras de concordância verbal, é verdade. Está longe de ser um fenômeno simples, nem no que tem de propriedade linguística, estrutural, nem muito menos no que tem de social e cultural. Realmente as normas gramaticais, elas são complexas no tocante à concordância. Agora, cita-se aqui a concordância nominal, porém a concordância nominal, ela não é tão latente, ela não é tão visível. Os erros de concordância nominal não são tão visíveis quanto os erros de concordância verbal, que são utilizados aí pelos falantes da chamada elite, né, da língua portuguesa e tal, para discriminar os demais que erram essas regras ou que fogem a essas regras. Então, é nítido no livro de Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, o professor Marcos Bagno, né, doutor aqui da Universidade de Brasília, inclusive foi meu professor, eu tive honra de fazer ali a matéria de sociolinguística com ele na Universidade de Brasília, e naquela época a leitura fora obrigatória, e a turma teve até um choque muito grande, porque realmente ele pregava a bandeira, né, da não discriminação linguística, né, não praticar esse preconceito, né, entre o que é certo e o que é errado, a noção de erro. E na sociolinguística a visão é muito mais abrangente, que significa dizer o seguinte, que não há erro em língua. Isso é um conceito que eu demorei assim, quando fiz a matéria, demorei para assimilar, porque a gente cresce com essa noção de certo e errado. Na verdade, não existe erro em língua. Quando se fala, por exemplo, os meninos vai brincar, alguém fala uma frase dessa, veja que o falante se comunica. Pode ser que ele não siga uma norma padrão, mas os meninos vai, essa flexão aí, apesar de ser inadequada, considerada inadequada pela norma padrão, ela é viável, tanto é que o falante a utiliza e ele se comunica perfeitamente. Ele consegue transmitir a sua comunicação. E para a sociolinguística o que interessa é a comunicação. Então, essa forma é uma forma considerada não prestigiada pela norma padrão. Pela norma padrão, os meninos vão, né? E aí veja que a quebra de concordância acontece ali, os meninos. O pessoal já corta ali o S, vai. E isso é explicável, né, por uma questão de
Economia linguística. Fez a flexão do artigo, os, o pessoal já sabe que o resto é plural. Então, para que flexionar? Né? Por uma questão da lei do menor esforço linguístico, o falante vai e suprime as flexões de plural. Os menino vai sair, né? Os menino vai brincar. Então, o pessoal fala assim, enfim, mas é sistemático. Agora, veja que ninguém diz o meninos. Veja que não há esse erro, porque seria agramatical, seria inconcebível. O falante perderia a marca de plural, o meninos. Ninguém faz esse tipo de flexão, nem as pessoas que não são letradas ou estudadas, enfim, que não tiveram contato com a escolarização. Então, de fato, a concordância verbal é o tópico mais utilizado para prática do preconceito linguístico, para discriminar as pessoas, né, do ponto de vista da linguagem. Ok? Muito bem. Então, vamos lá à próxima questão. Vamos à próxima, número 28, 29, agora estamos finalizando a penúltima questão. Aí vem conceito bem pesado, a gente sabe que a sua banca gosta de trabalhar essas relações, e aí ele vem com o conceito de deixis. Deixis. O que são os deíticos? A deixis é uma propriedade que a língua tem de indicar, demonstrar e não conceituar um elemento. A palavra que tem essa habilidade de indicar a posição no texto, no espaço, no discurso, a posição social. Tá? Então você vai entender que a deixis é uma marca linguística que vai situar, né, as informações dentro da linguagem utilizada, é um elemento de situação, ele vai demonstrar, vai indicar a posição no tempo, no espaço, na sociedade ou no texto, né, ou em relação às pessoas do discurso. Então vamos lá, deixis pessoal, vamos ler o primeiro conceito, relação existente às pessoas que participam do discurso e marcada por pronomes de tratamento, como magnífico, por exemplo. Ora, quando se usa magnífico, né, você tem aí uma questão social, de destaque social. Né? Você tem os pronomes de tratamento que são muito utilizados para indicar determinados status dentro da sociedade. Então você tem a deixis social, é o número 4 aqui. A única que começa com o número 4 é a letra C. Pronto, de cara nós já temos a resposta 28C. Vejamos as demais aqui. Uso de expressões em dado enunciado para fazer referência a algum trecho do discurso em que esse enunciado se encontra. Algum trecho do discurso em que esse enunciado se encontra. Então, nós temos aqui a deixis textual. Por exemplo, quando você usa algumas referências anafóricas, catafóricas, você vem dizendo no texto, né, trataremos agora a questão do preconceito linguístico. Esse assunto, retomou o que fora dito no texto, situou a informação no discurso, tá certo? Dentro do texto. Esse assunto é muito importante no tocante ao uso da linguagem como forma de discriminação social, né? É preciso observar isto, 2 pontos. Você vai dizer o que vai enunciar ainda. Então, isso é a deixis textual. Ela vai situar a informação, se já fora dita ou se vai ser dita. Ok? Vamos lá, próxima. Relação estabelecida a partir do uso de estruturas gramaticais, como os pronomes eu, tu, ele, nós, em determinados discursos. É a deixis pessoal. Por exemplo, quando alguém escreve assim, nós do judiciário consideramos, nós do judiciário consideramos que a situação política é insustentável. Nós, então, veja-se ali uma ideia de que a pessoa fala não só em nome dela, mas em nome de uma categoria, né, entre as pessoas do discurso. Né? Então você tem ali os pronomes eu, tu, ele, nós, eles são deíticos também, são deíticos que indicam pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, eles. E por fim nós temos aí a deixis, que fala o quê? O uso de determinadas expressões gramaticais que no discurso auxiliam a demonstrar distanciamento entre os interlocutores. Distanciamento espacial. Espacial. Né? Então a gente usa muito, por exemplo, este, esse, aquele. Ó. Este pincel me pertence. Esse pincel é seu aí. Ó. Você segura o pincel, é esse que está aí, pertence a você. Este livro é de minha posse, é meu, este livro, esse aí é o seu, aquele lá na biblioteca é do curso. Então, a distanciamento espacial é a deixis espacial número 3. Já vimos a resposta, então, questão de letra C. Ok? 29, letra C. Vamos à próxima. Vamos à próxima e última questão, agora a questão de número 30, que diz aí o seguinte. Vamos lá, questão 30. Trouxe aqui o seguinte, questão 30, fechando agora a nossa última. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.
Metalinguagens, vamos lá, questão 30. Opa, metalinguagens, epilinguísticas, linguagens, erros e sotaques. Qual delas você colocaria aqui? São as manifestações mais imediatas da identidade linguística dos falantes. Caracterizam-se por traços segmentais e por traços suprassegmentais. Também está lá em Marcus Bagno, tá? Marcus Bagno é que cita aí. Então, duas questões dedicadas a esse livro. Você que pretende se preparar para a prova, né? Aí 2019 já pode começar a papirar esse livro, né? Degustar as lições do professor Marcus Bagno, ok? Eu tenho aqui o trecho, tirei aqui foto do livro e coloquei aqui para você, em que ele fala sobre a questão do sotaque. Olha lá. Também literalmente copiado do livro. Os sotaques são as manifestações mais imediatas da identidade linguística dos falantes. Ao abrir a boca para falar, todo e qualquer falante de toda e qualquer língua do mundo exibe os traços prosódicos, quer dizer, da pronúncia ali, ó, característicos de sua variedade linguística, de sua região, de sua classe social, etc. Os sotaques se caracterizam por traços segmentais e por traços suprassegmentais. Os traços segmentais se referem a pronúncias, características dos sons da língua. Por exemplo, o S chiado dos cariocas, o R caipira, né, aquele R retroflexo, as vogais pretônicas abertas dos falares nordestinos, né, que o pessoal fala aberto, assim, e mainha, né, são os traços segmentais. Os traços suprassegmentais têm a ver com a prosódia, isto é, com fatores como entonação, duração, linha melódica, etc. É muito comum as pessoas usarem metáforas como arrastado, cantado, ríspido, suave, bruto, para se referir aos sotaques. Aí, Marcus Bagno, ele fala sobre isso. Então, sotaques, letra E, e assim nós finalizamos a nossa correção, ok? Muito bacana o livro de Marcus Bagno, é uma inovação interessante na banca aí do Exército, fazer uso desse livro, desse autor, porque realmente a sociedade tem empunhado a bandeira aí do não preconceito, né? Da não à discriminação, não ao preconceito, e o preconceito linguístico realmente é uma coisa que está muito arraigada no ensino da língua portuguesa. Quem nunca aqui foi corrigido rispidamente por alguém, você falando talvez em grupo, ou com as pessoas, e alguém bota o dedo na sua cara e fala, tá errado e tal. Enfim, às vezes você decide por não utilizar determinadas variedades do português padrão e utiliza uma variedade mais coloquial em ambientes coloquiais. E aí, por isso, algumas pessoas, elas, né, sofrem preconceitos por causa disso. Sem falar aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização. E aí eles, claro, têm uma linguagem típica da sua região, típica do seu estado, típica da sua família, do seu ambiente. E isso muitas vezes é fator de preconceito. Ela é estigmatizada por causa da forma como ela fala, sendo que, na verdade, a nossa sociedade está caminhando aí para a compreensão, né, das variedades, né, de todas as formas, da diversidade. E então é uma inovação que a banca do Exército tenha colocado esse livro. Parabéns aí aos examinadores. E a você que, então, não foi bem nessa prova, você tem a oportunidade, lembrando aqui, questão 21 até meia-noite de hoje, para impetrar o seu recurso. Vou mandar agora a fotinha lá da gramática, até talvez uma sugestão também do seu recurso, para que você possa impetrar recurso aí contra a banca, se você achar assim que deve fazer. Beleza? Então, até a próxima, a gente se vê, um grande abraço e tchau, tchau.